Bem-vindos, pessoal. Agora a gente vai para o último bloco, tá? Onde a gente resolve a segunda questão do nosso curso, então a questão de número 2. Nessa questão um pouquinho já maior, a gente precisa organizar um pouquinho as coisas. E a questão de número 3 já é a sua tarefa, ela está lá no curso em PDF, tá? Eu trouxe aqui uma coisa que ainda era, na verdade, do bloco anterior, né? E estava dentro das orientações gerais que a gente precisa aplicar para qualquer questão, né? Então, assim, sempre verificar o seguinte em questões de direito tributário ou legislação tributária: a decadência ou prescrição na historinha que o examinador contar, porque, por exemplo, ele veio lá e contou um monte de coisa, e no final pergunta, tem que pagar? E aí você vai fazer toda aquela análise e vai esquecer, por exemplo, que havia decadência do direito de lançar ou que havia prescrição do direito de cobrar. Tá ok, pessoal? Então, só uma dica aí para você ficar ligado no movimento, tá? Ligar nesse movimento aí da banca. Vamos vamos passar aqui para a nossa questão. A gente resolveu a primeira questão e eu estou procurando aqui já a segunda no slide. Já vamos lá para o slide para a gente poder trabalhar ela. Essa segunda questão, pessoal, ela caiu em Jundiaí e ela foi adaptada aí para que possamos resolver. A única diferença que eu adaptei, na verdade, é porque ela se tratava do IPTU, mas como ela é uma questão de envolve CTN praticamente e uma súmula, a gente pode tratar ela tranquilamente, certo? A questão, pessoal, no exercício de 2010, o Estado efetuou o lançamento de ofício de diferenças apuradas referente ao IPVA de 2006 a 2009. Pessoal, logo que aconteceu isso, o contribuinte impugnou os lançamentos sob alegação de cobrança maior, mas a autoridade que efetuou o lançamento declarou que os lançamentos estavam corretos. Isso tudo virou um empate, né? Após vários recursos, ou seja, virou um empate lá em 2016. Repare, pessoal, os anos, né? 2006, 2009, 2016. A impugnação foi julgada improcedente por decisão administrativa final irrecorrível. Isso que quer dizer o quê? Que foi julgado que o lançamento estava ok e o contribuinte perdeu e deveria pagar o crédito estava suspenso e agora não está mais. Agora, na atual gestão, o Estado refez a planilha dos lançamentos e verificou que realmente havia diferença a maior lançada. Instaurado o processo administrativo, ou seja, um outro processo, comprovou-se que a autoridade que efetuou o lançamento adulterou dados e o único propósito era prejudicar o contribuinte, antigo desafeto. Olha a baixaria, pessoal, baixaria. Então a gente teve fraude, né? Fraude ou desvio funcional, mais para um desvio funcional, né? Dessa forma, considerando o grande prejuízo que a administração pode ter com o provável cancelamento total do lançamento pelo judiciário e condenação em verbas sucumbenciais, é possível ao Estado, neste momento, proceder à revisão de ofício. Neste momento, a gente está em 2016. Neste momento, 2016. Com o devido abatimento do lançamento de 2010, analise a questão à luz do CTN, abordando os princípios de incidência, assim como os aspectos referentes à prescrição e decadência. Pessoal, o que é pedido aí? O que é pedido? Primeira coisa, nosso parâmetro é o CTN. Outra coisa, ele fala, abordando os princípios de incidência, assim como os aspectos referentes à prescrição e decadência. Obrigatoriamente, a gente tem que falar isso. A gente vai falar o que é e dizer se é aplicável ao caso concreto. Então, sempre, pessoal, vamos 1. Repetir o enunciado. 2. Conceituar, né?
conceituar o que está no enunciado de acordo com o que está na lei, de acordo com a lei, e aplicar ao caso concreto que a gente está analisando. Certo, pessoal? A gente viu, vamos lá pegar uma linha do tempo, né? A gente viu que, depois a gente faz essa linha do tempo aqui bonitinha, tá? A gente viu que de 2006, 2007, 2008 e 2009 e 2010. De 2006 a 2009, houve, teoricamente, algumas diferenças em relação ao imposto IPVA, certo? O Estado veio e fez um lançamento complementar cobrando mais. Aí, prontamente, né, o contribuinte impugnou. Lá em 2016, foi julgado improcedente o pedido e foi definido que o contribuinte tinha que pagar esse crédito tributário, certo? Mas, na prática, foi descoberto, né, que a pessoa que lançou, o fiscal que lançou, ele de certa forma não é um caso de corrupção, claro, né, mas foi errado, né, ele agiu de maneira ilegal, porque ele é vinculado, né, o lançamento deveria ser vinculado, ele pegou e lançou tributo a mais simplesmente por não gostar da criatura, certo? Então a gente teve um desvio funcional. A gente teve, primeiramente, uma iniciativa de ofício, aquela que teve em 2010, para lançar a diferença. E essa iniciativa, pessoal, digamos que ela fosse lícita, tá? Então, vou voltar aqui. Digamos que esse tributo em 2010 ele fosse devido pelo contribuinte. Então passou os anos de 2006, 7, 8, 9. E aí a gente chegou em 2010, a autoridade fiscal, ficou devendo isso aqui. Ele pode sim lançar de ofício isso, não há problema nisso. O problema foi o motivo, né, pelo qual lançou e que estava errado. Mas se tivesse certo, ele poderia lançar essa diferença desde que dentro dos primeiros 5 anos a partir do fato gerador, ou seja, desde que não decorrido o prazo da decadência tributária, pessoal. Esse é o conceito de decadência tributária e a gente tem que falar o conceito na questão. Decadência tributária, conforme CTN, significa papapá. O prazo para decadência é de 5 anos. No presente caso, ou no caso em tela, ou no caso do enunciado, ou no caso de, não tem o nome aí, né, de João da Silva, não há que se falar em decadência em relação ao primeiro lançamento, pois não havia sido decorrido o prazo. Então, mais ou menos isso. Vou voltar no slide aqui. Pessoal, o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de ou de impugnação, o sujeito passivo até impugnou, porém foi improcedente, né? Ou por iniciativa de ofício, foi isso que aconteceu em 2010, certo? Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador, Aí, salvo se comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Certo? Olha que interessante isso. Outra coisa, a gente tem uma súmula, né, 346, que é da autotutela. A administração pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Então, ela pode anular ou revogar por motivos de conveniência e oportunidade, ou anular porque é ilegal. Então, a administração pode sim anular o lançamento. Repare, pessoal, que
em 2006 a 2009, a gente teve os fatos geradores. Esse lançamento de ofício foi feito em 2010. Então, dentro de 5 anos, sem problema para ele lançar diferenças, desde que, claro, ele notifique o sujeito passivo. De pronto, isso foi impugnado, né? Olha só que legal, impugnação. A impugnação, pessoal, nos termos do 145.3 do CTN, ela é um caso de suspensão do crédito tributário. E é importantíssimo que você responda isso na questão, porque nesse ponto aqui a gente tem a suspensão. Então eu tenho aqui de 2010 até 2016 está suspenso. Aqui o contribuinte foi condenado, ou seja, ele tem que pagar crédito tributário, porque ele foi condenado, ou seja, julgado improcedente. Mas lá em 2018 ou depois disso foi descoberto, né, aquele desvio de finalidade no lançamento, e foi descoberto que na verdade o contribuinte estava certo. E agora o Estado, né, o governo do Estado descobriu que isso vai dar uma cacetada de indenização para o contribuinte. Isso vai dar juros, indenização, juros, custos judiciais. O que fazer? A administração pode arrumar isso? Sim, e aí a gente vem na autotutela, né? Autotutela. Pode sim. Então, a gente tem que em 2010, de ofício, o lançamento ele poderia ter sido feito de ofício, complementar, aquele que foi impugnado. O problema dele foi que havia um desvio de finalidade, mas não haveria problema em fazer esse lançamento. A gente quer saber se agora, passados aí 16 anos, quer fazer um outro lançamento. Mas na verdade isso vai se tratar de uma anulação do lançamento. Pessoal, ele pede para que você trate da prescrição em decadência. E aqui eu trago importantes gêneros, né, que a gente precisa saber. Você pode acompanhar lá pelo nosso Instagram do Gol Tributário. Você pode acompanhar esses posts, né? Por exemplo, a suspensão do crédito tributário, a gente tem a regrinha do Moderé Cocopá. E a gente sabe que os recursos administrativos, né, eles causam a suspensão do crédito tributário. Por isso que daqui é importante que você diga. Eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que os aspectos principais que a banca quer saber é se é devido ou não um crédito tributário. Nesse caso, o crédito estava suspenso durante aquele período, certo? Então, é um dos pontos importantes da questão. Vamos voltar? Outro ponto importante aqui é que você tem que dizer que, e isso vai ser espelho, né? Espelho. Que a extinção do crédito tributário tem como espécies a prescrição em decadência, certo? Você tem que dizer ainda que a prescrição é a perda da pretensão de cobrar. E aqui a dica, né? PPP. Já a decadência, que é com D, né? É a perda, mais um D, do direito em si, do direito de lançar, do direito material, ou seja, se a Fazenda Pública não efetuar o lançamento, não haverá mais esse direito, não haverá mais crédito tributário.
Então, aí é que está a diferença desses dois institutos. Vamos lá, pessoal, vamos anotar e esquematizar os principais pontos. Primeiramente, a gente vai em ordem cronológica, né? A gente vai ver que o lançamento de 2010 ele é possível, ok? Não havia decadência nessa época, e que a decadência é uma espécie de extinção do crédito tributário, certo? A impugnação de 2010, qual foi o efeito dela? Ela suspendeu o crédito tributário. Em 2016, a decisão foi improcedente, ou seja, sem procedente, o contribuinte deveria recolher. A suspensão do crédito tributário também suspendeu a prescrição, ou seja, de 2010 a 2016 não correu a prescrição. Quando a prescrição está suspensa, ela volta a correr pelo prazo restante que havia antes de ser suspensa. Assim, em 2016, ela voltaria a correr, certo? Porém, em que pese ela voltar a correr, como houve dolo e falta funcional, não há prazo para que se retifique o lançamento. Ou seja, nesses casos em que a administração pode anular um ato, mesmo que ele tenha sido algum tempo depois, ela vai poder corrigi-lo, porque vai se tratar de uma anulação. Então, o princípio da autotutela administrativa é que deveria ser invocado. E quando você falar em prescrição e decadência, você também deve buscar usar a palavra segurança jurídica, porque são institutos que asseguram segurança jurídica para o contribuinte ou para o fisco, né? Falar ainda sobre impessoalidade e legalidade, certo? Seriam os princípios de incidência. Vamos ver aqui o nosso espelho, tá? A gente adaptou aqui o espelho para uma pontuação de 40 pontos. Seguindo uma linha temporal, o aluno deve assinalar que é possível o lançamento de 2010, certo? Lembrar que ele falava de prescrição e decadência expressamente no enunciado, ou seja, não havia decadência nesse caso. Como houve impugnação do lançamento, então a gente está em um caso de suspensão do crédito tributário. O Instituto da Prescrição também não corre, olha só pessoal, a prescrição não corre quando ele estiver suspenso. Como o lançamento foi feito com desvio funcional, não há prazo para que se proceda a revisão de ofício. Note que esse lançamento de ofício será para o bem do sujeito passivo. Para o bem, a gente pode fazer. Para o mal, não. Para o mal seria 5 anos, exceto dolo, fraude ou simulação. É possível, portanto, ao município realizar a revisão de ofício do lançamento com base nos princípios da autotutela, impessoalidade, legalidade e segurança jurídica. Pessoal, esses princípios eles são um pouquinho nada a ver, tá? Não é muito normal, meio fora da casinha, mas como era o gabarito oficial da banca, eu deixei aqui só para registro, né? Mas o que importa mesmo seria o princípio da autotutela. E vejam que é um princípio que pode ser aplicado em uma questão teórica aí de CTN, perfeitamente aplicável. Pessoal, vamos para uma proposta de correção, certo? Ela é um pouco longa, e aí em verde estão alguns comentários que eu fui fazendo. Vamos lá. O município precisa proceder de ofício à revisão de lançamento realizado em 2010, porquanto, e aí porquanto é igual a uma vez que, ou já que ele foi realizado com desvio de finalidade, ofensa aos princípios da legalidade e impessoalidade. Então, eu falei que eles estavam um pouquinho fora da casinha, porque eles são mais do direito administrativo, né? Conforme se demonstra a seguir. Vamos lá. Aqui eu fiz um breve comentário, né, que a premissa maior foi desenvolvida depois e não logo no primeiro parágrafo. O lançamento de ofício realizado em 2010 estava na época em que foi realizado, de acordo com o CTN, e a gente tem que dar o jeito de citar o CTN, pessoal, certo?
Apesar de posteriormente ter se revelado nulo, então, o lançamento de ofício realizado em 2010 estava válido, ou seja, estava, na época em que foi realizado, de acordo, ou seja, estava válido, estava de acordo com o que prevê o Código Tributário Nacional. Apesar de posteriormente ter se revelado nulo, deve-se evidenciar que ele se refere a fatos geradores ocorridos entre 2006 e 2009. Olha só, pessoal, a gente está fazendo o nosso relatório, né? Retomando dados do enunciado realizado devido a supostas diferenças apuradas em relação ao imposto sobre serviço no período. Então a gente vai retomando os dados do enunciado e vai analisando. E aqui a gente tem duas maneiras de trabalhar a questão discursiva grande, né? Primeiro a gente retoma todo o dado do enunciado e faz uma introdução e depois pega cada dado e vai analisando. A outra maneira seria já retomar e já fazendo análise. Porém, pelos modelos de gabarito que a banca vem trazendo, é preferível que você repita o enunciado com todos os dados, não é copiar o enunciado, é trazer os dados novamente, reorganizá-los, parafraseá-los, vamos dizer assim, copiar, com outras palavras. E depois você vai, de novo, trazer esses dados e vai analisá-los. Ou seja, no relatório, realmente você vai repetir, vai copiar e não fará nenhuma análise. Só vai narrar o que está acontecendo. Vamos lá. Sobre a possibilidade, eu estou aqui no segundo parágrafo, na terceira linha. Vamos lá, aqui. Sobre a possibilidade de se revisar de ofício um lançamento, deve-se ressaltar, primeiramente, que não há ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que a decadência do direito de lançar o crédito não estava consumada. Ou seja, se a gente for revisar um lançamento dentro de 5 anos, é possível. E aqui, pessoal, vamos fazer a linha do tempo. Quando a gente tem o fato gerador, a gente precisa fazer o lançamento. É o lançamento que dá constituição ao crédito. Para fazer esse lançamento, a fazenda tem de 5 anos. Para cobrar o tributo, depois do lançamento, tem mais 5 anos. Esse prazo aqui é a decadência. E esse aqui é a prescrição. Terceiro parágrafo. Dessa forma, o lançamento após regularmente efetuado e notificado somente pode ser alterado em determinados casos, como no de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou iniciativa de ofício da autoridade administrativa. Repare que a gente traz todos os casos lá do CTN. Em que é possível alterar o lançamento. Como havia erro de cálculo, foi possível ao físico retificá-lo dentro do prazo decadencial dos 5 anos em 2010. O lançamento de 2010 foi impugnado pelo sujeito passivo, que causou a suspensão do crédito tributário. Olha aí. Suspensão do crédito tributário desde a impugnação até a decisão desfavorável ao contribuinte, ocorrida em 2016. Essa impugnação também acabou suspendendo o prazo prescricional para a cobrança do tributo. Com a decisão contrária, o contribuinte deveria então ter recolhido o tributo no prazo legal, que se não for especificado é de 30 dias. Então não foi cobrado o prazo no espelho, pessoal. Não havia a cobrança do prazo no espelho, mas o CTN fala que se não há regra específica, ele é de 30 dias. Então a gente está tentando maximizar os nossos pontos, citando mais uma informação que a gente sabe que está lá no CTN. E a sua prova vai cobrar CTN. Ocorre que o município instaurou processo administrativo, ou seja, está retomando tudo, e verificou que o lançamento de 2010 ocorreu com o propósito de prejudicar o contribuinte, desvio funcional. Certo? Então surge o dever para a administração de anular o ato do lançamento, princípio da autotutela. A autotutela, inclusive simulada pelo Supremo Tribunal Federal, consiste no dever da administração pública anular seus próprios atos quando se trata de vícios que os tornem ilegais, porque eles não se originam direitos. Então a gente tem a identificação aqui, né?
premissa maior. A gente tem várias premissas menores, né? Essa é uma questão que ela não funciona só com uma premissa e maior ou menor. Todas têm uma certa importância. Dessa forma, é possível ao município revisar... Olha só a conclusão, pessoal. É possível, a gente está se posicionando, pode revisar 2018 de ofício o lançamento de 2010, sem que isso traga prejuízo à segurança jurídica, não havendo decadência nem prescrição. Então a gente está falando tudo expressamente do que foi cobrado. Pessoal, aqui eu faço fechamento, tá? Das nossas duas primeiras questões. As próximas serão muito mais específicas, né? Você já pode ver pela tarefa número 1 e a gente já vai ter um espelho bem detalhado também para ela. A tarefa número 1 ela é um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais curta, para a gente ir evoluindo, e na tarefa número 2 já trazer algo mais difícil, e em que você possa pegar o que você aprendeu na tarefa número 1, daquele feedback, e aplicar na tarefa número 2, certo? Eu deixo aqui bons estudos para vocês, faço questão de desejar uma boa sorte a todos e convidá-los também para o nosso curso de questões, o nosso curso objetivo, e deixo o contato aí para que todos possam tirar dúvidas sobre produtos do site, dúvidas sobre a matéria, tá certo, pessoal? Vamos olhar para frente, esse é o segredo da vida, a gente não pode ficar preso ao passado, a gente tem que procurar estudar, vamos esquecer o concurso que passou, vamos nessa, tá, pessoal? Uma boa noite, né? Eu tô gravando essa aula aqui madrugadão. Uma boa noite a todos, bons estudos a todos e nos vemos em uma próxima oportunidade, possivelmente no vídeo da questão da aula 1. Certo, pessoal? Grande abraço.